Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, o Salmo 32. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Após a festa de Pentecostes, a liturgia da Igreja retoma o tempo comum na 8ª semana comum. O tempo comum é que nem na nossa casa, depois da visita, depois das festas, depois até mesmo de um velório, a casa vai se ajeitando. Vamos voltando ao comum do dia a dia, no aprendizado que a vida oferece para cada um de nós. E dentro do tempo comum, estamos aí com a solenidade da Santíssima Trindade neste final de semana e na próxima quinta, solenidade de Corpus Christi, corpo e sangue do Senhor. Da Santíssima Trindade aprendemos a viver a vida cristã e a vida de igreja, pois em Deus temos a vida, o movimento e o ser. Ela é o espelho e a vida da igreja. Tudo o que realizamos, iniciamos com o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O mistério da salvação do qual participamos está em perfeita comunhão com a Trindade. Participamos da missão do Filho na evangelização com todo o poder que lhe foi dado. Aprendemos dessa nossa família o modo de viver concretamente em nossa comunidade, pois Jesus nos quis comunidade. A união da Trindade se faz no mútuo acolhimento. O Pai ama o Filho. Em seu amor ao Pai, nos dá o Espírito. Aquele que realiza o plano, amor entre o Pai e o Filho, nos é dado para viver. O Espírito vem nos acolher porque com ele se iniciou a vida da comunidade cristã no dia de Pentecostes. A vivência da comunidade não é primeiramente social, é profundamente trinitária. Não nos acolhemos porque é bom, mas acolhemos porque vivemos a vida da Trindade. O que nos une não são gestos de boa vontade, mas gestos do Pai que acolhe o Filho no acolhimento do Espírito. Vivemos esse gesto para renovar o mundo. Aí sim, o social nos ajuda. Comunhão é para acolher. Comungamos é para gerar comunhão com Deus e os irmãos e irmãs. Sair disso significa ter vida como o ramo cresce, o rio se alarga, o sol se levanta. Na perspectiva das águas que nascem do trono de Deus, significando o Espírito Santo,
participamos da vida da Trindade na missão do Filho de se encarnar para anunciar as maravilhas que conhecemos de sua Páscoa. Ele estourou os gonzos da morte para que a vida reinasse para sempre entre nós. Anunciamos fortemente que o Pai nos amou e enviou seu Filho, que nos dá o Espírito Santo, para que a vida de Deus em nós se torne missão. Quem encontrou Jesus o leva aos outros. Sem isso, não passamos de idolatria, adorando ficções e fantasias que nos levam ao egoísmo. Cristo nos libertou. Vivamos a liberdade que no Espírito nos conduz ao Pai. A festa do Deus Comunhão nos lembra que comunhão não é simplesmente uma comum união. É um ajudando o outro a carregar o seu fardo. Assim Deus o faz conosco diariamente, mesmo em tempos tão difíceis. Bebe desta fonte conosco Nossa Senhora, a quem chamamos Filha de Deus Pai, Mãe do Deus Filho, desposada, consagrada no Espírito Santo. Quanto aos fatos, ela meditava sobre eles, trazia-os ao coração. Uma comunhão profunda da intimidade com Deus, com a sua palavra e a sua vontade, nos ensina Nossa Mãe Santíssima. Queremos, neste tempo comum, reavivar em nós o dom de Deus, pedir ao Senhor que transborde sobre nós mesmos diariamente a sua graça. Há muito sofrimento presente no mundo, há muita dor, muito luto rondando a humanidade neste momento. Mas com a palavra comunhão, compreendemos o outro lado de lançar a rede, pois há também solidariedade. Quantos gestos de generosidade, de voluntariado, quanta gente correndo para ajudar, quantos a serviço da saúde, pondo-se si mesmos em riscos. Quanta vida acontecendo em momentos tão difíceis. Esta é a comunhão que nós queremos, beber da fonte do amor de Deus e servi-la comungantemente em gestos diários, em palavras e, dentro do possível, na presença. A comunhão pelo WhatsApp, um ei, um oi à distância ou pelo telefone, um cumprimento mesmo de máscara, os olhos também falam. Há muitos gestos neste momento, além de preventivos, geradores de vida. Contemos com a graça do Deus Comunhão, derramando sobre nós o seu Espírito, sejamos de fato santificados no caminho do Filho. Quem quiser ser discípulo, renuncie, pegue a cruz e faça o caminho. E é Jesus que nos garante, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, não perturbe o vosso coração. Ao fechar o mês de maio, queremos com Nossa Senhora reafirmar o compromisso do sim à palavra e à vontade de Deus, o que gera intimidade e comunhão. E queremos com ela servir diariamente a todos que precisam, como naquela visita à região da Judéia, à casa de Isabel. Aquele caminho feito é proposta de comunhão para todos nós no encerramento deste mês. Interceda por nós, a Santa Mãe de Deus. Contemos com a sua graça nesse convite do Deus Uno e Trino. Sejamos hoje a comunidade dos seguidores de Jesus, organizados no Espírito Santo, rumo à casa do Pai. Que Deus nos abençoe. Conforte a todos que estão aí pedindo orações nossas, passando pela pandemia e outras circunstâncias, tantos corações e lares enlutados. É na comunhão de oração que cremos e fazemos a força da fé reavivar o dom de Deus para todos. Creiamos no Senhor, Ele nos abençoe. Grato pela oportunidade no programa, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Nossa Mãe. Dia 31, lembrando a festa da sua visitação à casa de Isabel. E ainda do glorioso São José, nesta festa de comunhão de vida, comunhão de amor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Queridos ouvintes da Rádio Emboabas, do programa Voz da Paróquia e Santuário São João Bosco, boa tarde. Continuemos nosso estudo e meditação da Santíssima Eucaristia, que faz a Igreja e a Igreja Eucaristia, pois a Eucaristia é o ápice, a fonte e a meta da vida eclesial. Estudemos a Eucaristia com foco na memória, ou seja, na sua história, enquanto recordação do mistério pascal. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo, então, na cruz. Apenas a maneira de oferecer é diferente. Neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo, que se ofereceu a si mesmo uma vez na cruz de maneira cruenta, no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta no sacramento da Santa Missa. A Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. A Igreja, que é corpo de Cristo, participa da oferta da sua cabeça, que é Cristo. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se une à sua intercessão junto ao Pai por todos os homens e mulheres. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros do seu corpo, que somos todos nós. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, são unidos aos sofrimentos de Cristo e é a sua oferenda total e adquirem assim um valor novo. O sacrifício de Cristo, presente no altar, dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Nas catacumbas, a Igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, com os braços largamente abertos em atitude orante. Como Cristo, que estendeu os seus braços na cruz, ela se oferece e intercede por todos, homens e mulheres que somos pecadores, através do santo sacrifício de Cristo, através dele, com ele e nele. Portanto, a Igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo. Nossa gratidão por nos ouvir, Deus abençoe a todos, gratidão pelo bom testemunho que dão ao mundo de fé de discípulos e missionários que se alimentam da Eucaristia, a palavra e o corpo de Cristo
e, fortalecidos pela Sagrada Comunhão, dão bom testemunho de fé em Cristo. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de São João Bosco, Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digamos ao Senhor, demos graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Caros radiovintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, que é o Padre Antônio Carlos, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Coronel Xavier Chaves. Gostaria de, encerrando este mês já de maio, esse mês mariano, meditar com vocês sobre a importância e a beleza do sim de Maria. Maria que encerra um diálogo muito bonito, colocando-se como a serva do Senhor, demonstrando a sua entrega, um estado de confiança voltado para o seu Deus. O sim de Maria é o começo de uma nova aliança com a humanidade. O seu sim revela a grandeza, a beleza e a responsabilidade das decisões da nossa liberdade. Por isso podemos interrogar o Evangelho e ver como esse sim, como esse estado de confiança original se encara na vida de Maria. Por isso pensamos em Maria não somente como uma personagem exterior, mas como uma realidade interior, como referência para todos nós de abertura a Deus. O caminho de Maria na história nos ajuda a compreender melhor também o nosso caminho, a compreendermos que nós podemos, no meio de tantas situações, de tantos nãos que a história tem nos demonstrado, nós darmos também o nosso sim, a nossa entrega confiante a Deus. Isso quer dizer que existe algo muito mais profundo em nós, como em Maria, que é a beatitude original. Às vezes nós ficamos presos ao pecado original, mas há também, para além de tudo isso, uma bem-aventurança original. Os antigos viam então em Maria esse modelo na bem-aventurança original, de uma relação de intimidade com a fonte que é Deus. Então, com Maria, nós entramos em contato com essa confiança original mais profunda que os nossos medos, que as nossas resistências. Então, essa dimensão que marca o silêncio que Maria tem no seu coração e que lhe faz gerar o sopro de uma vida interior muito profunda. Maria, esta mulher que na profundidade da sua fé consegue entender os desígnios de Deus. Nós podemos dizer que a natureza de Maria, a sua natureza, a sua inocência é abrir-se ao divino. Por isso nós a chamamos de cheia de graça, a mulher cheia de Deus. E nós precisamos também encontrar em nós também essa confiança original mais profunda, que não nos deixa nos perdermos no mundo de hoje, como nesse tempo da pandemia que estamos vivendo, onde tantas vezes somos marcados pelo medo, pela insegurança e até mesmo pelos grandes questionamentos da nossa fé, descobrirmos no mais profundo de nós e continuarmos a dar o nosso sim, como Maria fez. Um sim que deve trazer-nos a confiança e a alegria em Deus. O diálogo, por exemplo, de Maria, na saudação do anjo, começa: alegra-te, cheia de graça.
A alegria é, na palavra de Deus, um aspecto característico do cumprimento da promessa de Deus. E em Maria, então, esta promessa chega à sua plena realização. Como já disse o Papa Francisco, a alegria cristã é o respiro do cristão. O cristão que não é feliz no coração não é um bom cristão. É o respiro, é o modo de se expressar do cristão, é a alegria. Não é uma coisa que se compra, né, que se ganha tão facilmente, né, se conquista tão facilmente. Mas é fruto do Espírito Santo. É a alegria que vem do próprio Espírito de Deus, né, que vem nos ajudar a cultivar essa grande paz interior tão necessária nos nossos tempos que estamos passando. Então Maria é esse grande modelo de quem vive essa alegria, né? É um imperativo, é um convite feito pelo anjo, né? Alegre-te. Aqui está o júbilo pela chegada da salvação. Nas palavras, por exemplo, do Sofonias: exulta, filha de Jerusalém, e de todo o coração dá grito de alegria. Então Maria é convidada pessoalmente a alegrar-se. Ela é a portadora dessa alegria para todo o povo de Deus, anunciada por todos os profetas. Lógico que Maria fica surpresa, né, com esse chamado. Um chamado tão especial como esse, inesperado. Como nós também nos alegramos quando Deus também toca a nossa vida com situações mais diversas possíveis, tão peculiares. Às vezes não temos tempo nem de pensar e refletir o que Deus quer de nós. Mas Maria consegue estar nesse silêncio para escutar a voz de Deus. E como qualquer outra pessoa que às vezes tem suas perguntas, ela vai dizer: como vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Mas a resposta vai para além de pensar naquilo que humanamente podemos compreender. O mesmo Espírito que no princípio da criação pairava sobre as águas e que a vida seria prometido para o futuro, como descendo do alto, repousa agora no coração de Maria. Ela se deixa envolver pela sombra do Espírito Santo. Então Maria tem essa presença ativa de Deus na sua vida, uma presença que lhe faz compreender também o que Deus quer dela, aos poucos, mas ela vai compreendendo. Então é o grande símbolo para nós de toda a terra, de todo o universo, que acolhe em sua sombra a semente presente da luz. E ela então é a mulher que não vai somente responder um sim objetivamente ou nas suas palavras, mas o sim de Maria podemos falar que é a palavra-ação. É a palavra-ação de Maria. O sim de Maria, o seu modo de aceitar o que Deus quer dela, é um modo de vivência. Então Maria vai consentir, né, com o seu sim, mas embarcar numa aventura muito grande, por tudo que ela passou na sua vida. Vai assumir o seu sim a cada dia, como nós também, né, temos que assumir o nosso sim, como um casal que dá o seu sim no dia do casamento tem que levar ele a cada dia de sua vida, como o sacerdote que deu o seu sim no dia da ordenação e tem que levá-lo a cada dia de sua vida. Assim também é Maria ao dar o seu sim. O sim que desemboca não só nas alegrias, no amor vivido, mas também nos momentos tristes, nos momentos de dor e até mesmo na hora da morte. Mas tudo isso, caros irmãos, nos traz muito ânimo, nos faz entender também que a dimensão da vida de Maria é também a nossa dimensão de vida. Que nós também precisamos a cada dia dar o nosso sim e descobrirmos esse sim, primeiramente como um grande chamado de Deus, que Deus fez à nossa vida, quando nos fez existir, estar aqui nesse mundo. Quando entendemos a importância de estarmos aqui, de respirarmos, de sermos o que nós somos. E esse sim também é o sim que demos um dia para estarmos no caminho de Jesus pelo nosso santo batismo. É o sim que Isabel deu a Maria quando essa foi visitá-la. Então hoje, um convite muito importante para todos nós, nesse mês mariano,
onde celebramos tantos títulos dedicados a Maria, e onde intensificamos aqui, né, também o tempo de nós pensarmos os nossos santos também, tantos santos importantes que deram os seus sims, né, que responderam o sim de cada dia ao projeto de Deus. Então vamos pedir, né, a Maria que nos ajude também nesse tempo e sempre, né, a descobrirmos o valor de respondermos positivamente ao projeto e à graça de Deus, e sermos cumulados por esta graça naquilo que nós somos, naquilo que fazemos, trazendo para nosso coração a alegria de sermos verdadeiros cristãos, a alegria de sermos também cheios da graça de Deus, que brota lá no profundo de nós mesmos. Certamente cada um de nós já teve a oportunidade de fazer essa experiência deste estado de Deus, quando brota um sentimento mais profundo de alegria dentro de nós, quando nos sentimos consolados, quando sentimos o impulso para sair de nós mesmos e viver uma presença solidária com o nosso irmão que sofre, quando temos a gratidão iluminada em nossa vida por alguém que nos fez tanto bem. Então, quantas coisas, né, revelam, né, a presença alegre, né, do sim que nós demos a alguém ou que alguém deu para nós e que nós somos agraciados por tudo isso. Então fica aqui essa reflexão simples, mas que cada um possa, no meio de tantas realidades, né, que às vezes negam o dom da graça de Deus, que negam a presença de Deus, que haja em nós a capacidade de dizer sim a cada dia, a esta vontade e a esse apelo de Deus. Que Maria, nossa mãe, esteja no nosso caminho, nos cubra com seu manto de graça, de amor infinito e de ternura. Amém. Prezados ouvintes, nos encontramos hoje para falar um pouco sobre a celebração do próximo domingo. Celebraremos, no dia 30 de maio, a solenidade da Santíssima Trindade. Vamos procurar entender em que consiste esta celebração. Nós temos um só Deus que se manifesta para nós em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nós chamamos isso de mistério da Santíssima Trindade. Temos um só Deus, mas ele se revela para nós em 3 pessoas diferentes, mas que estão em perfeita harmonia. Quem vê o Pai, vê o Filho e vê o Espírito Santo. Quem vê o Filho, vê o Pai e vê o Espírito Santo. E quem vê o Espírito Santo, vê o Pai e vê o Filho. As 3 pessoas se integram e vivem numa perfeita comunhão de amor. É um pouco difícil de entender, por isso dizemos que é um mistério. O Deus Pai é o Deus Criador, criou o universo, criou o planeta e tudo o que há no planeta, e criou o ser humano. O Deus Filho é o Deus Salvador, nascido da Virgem Maria e se fazendo um ser humano como a gente. Ele vem para nos salvar dos nossos pecados e nos redimir. E o Deus Espírito Santo é o Deus santificador. Mora no coração de cada batizado, nos santifica e nos conduz pelos caminhos da história. Resumindo, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus pode nos dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, a um monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele,
ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estará convosco todos os dias até o fim do mundo. Estamos no final do Evangelho segundo São Mateus. Por que os discípulos foram para a Galiléia? Eles deram ouvido ao recado de Jesus ressuscitado e se dirigiram para lá, porque foi nessa região que Jesus começou e desenvolveu toda a sua atividade, inteiramente voltada para o anúncio do reino de Deus e da sua justiça. A Galiléia se torna o ponto de partida para os discípulos começarem a realizar a missão que Jesus lhes deu. Por que numa montanha? As montanhas têm um significado especial neste Evangelho. Nelas acontece a manifestação de Deus. Elas mostram o caminho de Jesus, que triunfou sobre as tentações da injustiça para produzir o reino de Deus. Poderemos encontrar Jesus nessas montanhas. Todos os discípulos se prostraram diante de Jesus num gesto de adoração. Estranho dizer que, mesmo assim, alguns duvidaram. Talvez o evangelista tenha escrito isso para nos chamar a atenção de que somos fracos e limitados e que só o amor de Deus pode nos salvar. Jesus agora está sentado à direita do trono do Pai e tem autoridade sobre o céu no âmbito divino e sobre a terra no âmbito humano. E o que Jesus diz aos que desejam segui-lo? Ele diz simplesmente que devem continuar a realizar sua missão. A missão de Jesus começou no dia do seu batismo, onde ele recebeu o Espírito Santo, que o levou ao anúncio do reino de Deus e à prática da justiça. Pelo batismo, todos nós nos tornamos filhos de Deus, continuando a missão de Jesus, iluminados pelo Espírito Santo, que nos ensinará tudo o que devemos dizer e fazer. A continuação da ordem é ensinar e observar tudo o que Jesus ordenou aos discípulos. Isso quer dizer que tudo o que Jesus mostrou e ensinou sobre o reino de Deus deve ser colocado em prática. Jesus estará sempre até o fim do mundo, junto com aqueles que se comprometem com Ele a trabalhar para a construção do reino de Deus. Meus caros, vamos levantar as mangas, vestir o avental do trabalho e começar a colocar tudo aquilo que temos e somos, colocar os nossos dons a serviço da construção de um mundo melhor, pautado no amor e na justiça. Agora vou falar um pouquinho sobre outra solenidade que comemoraremos no dia 3 de junho, a festa de Corpus Christi. Teremos missas no Santuário São João Bosco às 9h19. As missas serão transmitidas pelas redes sociais de nossa paróquia. Depois da missa das 9h, sairá um pequeno cortejo percorrendo as ruas da paróquia com um carro levando o Santíssimo Sacramento para abençoar nossos paroquianos. A Diocese de São João del Rei lança neste dia uma campanha para ajudar aqueles que estão passando por dificuldades por causa da pandemia. Então, neste cortejo, terá um carro recolhendo doações de mantimentos e materiais de limpeza. Combinaremos depois os pontos onde vocês podem generosamente deixar suas doações. Fiquem atentos, não será uma carreata, mas um pequeno cortejo com 2 ou 3 carros no máximo. Devemos evitar aglomerações por causa da pandemia.
Abraços, muito obrigado e Deus os abençoe. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, a gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.